essa declaração que determina algo, porque isso mostra, entre outras coisas que eu tenho mencionado aqui, isso mostra a soberania de Deus na forma como Ele trata as pessoas. Deus tem autoridade, Deus é soberano para fazer isso com quem Ele quer. Nós temos o costume, nós aprendemos de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, nós aprendemos o contrário. Nós aprendemos que nós determinamos as coisas. Surgiu uma teologia herética, blasfema e diabólica, dizendo que nós determinamos as coisas. É o avesso do avesso, do avesso, do avesso, para lembrar uma expressão do Caetano Veloso. É o avesso do avesso, do avesso, do avesso da verdade. Que diz que nós podemos determinar as coisas. Nós podemos controlar a nossa história. E com as nossas palavras determinar o que vai acontecer, inclusive com o nosso futuro. Eu já debati com um pastor, nesses debates em que eu me envolvo aí, por aí afora, e ele disse que se nós quisermos, nós podemos arrancar a caneta da mão de Deus e escrever o nosso destino. Uau! Já imaginou? Ele disse isso na TV. Se nós quisermos, nós podemos arrancar a caneta da mão de Deus e escrever o nosso destino. Eu me tornei Deus, eu me tornei Senhor, eu me tornei soberano, eu faço isso. É o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Não há na Escritura nenhum sinal disso. O que nós vemos na Escritura, muito pelo contrário, é o Senhor determinando as coisas. É o Senhor que olha para Abrão e diz: você será um canal de bênçãos e ponto final. E isso é incondicional. Não importa o que você faça, não importa o que você pensa, não importa o que você diga, não importa nada. Você será um canal de bênçãos. E Deus determinou isso e assim se fez. A sua palavra é poderosa, a palavra dele tem poder. Vejam o que diz Daniel 4:35, eu já mencionei esse texto várias vezes aqui. E vejam, são palavras de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se orgulhou achando que ele era o dono do seu destino e o senhor da sua vida e de todo mundo. E por causa disso, Deus transformou ele num bicho. Ele virou um lobo, um animal. E da sua imensa glória, ele saiu porque teve perturbações mentais e se embrenhou pelo meio do mato. E ali no meio do mato, as suas unhas cresceram. Os seus cabelos cresceram, sua barba cresceu. E ele ficou lá comendo capim, comendo mato. E agindo como um bicho. Porque Deus o humilhou. Porque ele achava que ele era Deus. Que ele era Senhor de tudo. E então, depois de algum tempo, o Senhor fez com que voltasse o juízo à cabeça dele. Mas veja o que diz o texto. Daniel 4:35 diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ah, você tem valor. Já viram essa música? Já ouviram? Quero que você valorize o que você tem. E aí vai, né? Você tem valor, você tem valor sim, mas não bota muita fé nisso não. Menos. Você é uma criatura, um pecador. Você tem valor sim, porque somos imagem e semelhança de Deus. Mas dá um desconto por esse valor. Você não é divino. Todos os moradores da terra, isso inclui você. Isso inclui você, todos nós. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E Nabucodonosor era o rei da terra. E ele se inclui nisso. E o texto prossegue. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão,
nem lhe dizer: que fazes? Não há. Ele é Deus. E ele olhou para Abraão e disse: você vai ser uma bênção. E ele foi. Ah, Deus, Senhor Santo, Poderoso, volta o seu olhar para mim também. Volta o seu olhar para mim e diga. Eu não tenho a pretensão de ser uma bênção na mesma medida, mas volta o seu olhar para mim e diga: Marcos, sê tu uma bênção. Volta o seu olhar para mim e diga isso. Porque se o Senhor fala, acontece. Ele disse: haja luz. Resultado? Houve luz. Se ele disser: sê tu uma bênção, o que vai acontecer? Eu serei uma bênção.